corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A aula 12, estamos chegando ao finalzinho do trimestre. O papel da pregação no culto. Eu quero te convidar a refletir também agora naquilo que Deus tem feito através da pregação na sua vida. Pare para pensar um pouquinho. Como tem sido importante a pregação para você? Ela tem surtido efeito? Ela tem sido realmente algo constante na sua vida? Pense nisso agora por um instante, para que você possa entrar nesta aula sabendo a importância que tem a pregação na sua vida. Vamos lá então, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, obrigado pela Tua palavra. Eu quero hoje, em específico, agradecer a palavra que o Senhor deixou para nós. A Tua palavra tem sido vida para nós. Por quê? Porque eu sei que através da Tua palavra, o Senhor traz para nós intimidade contigo. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, com um tempo, Deus, agradável de leitura, com ânimo, papai, com disposição, com vontade, com perseverança na leitura, Deus, da Tua palavra a cada dia, em nome de Jesus. Que o Teu nome seja glorificado em tudo isso, Pai, para que a nossa esperança seja renovada mesmo a cada dia. Vamos lá para o texto áureo? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, ou seja, insiste, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo está escrevendo a Timóteo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu chamo a sua atenção agora, num instante, eu até pus com a cor diferente isso, e quero te contar a minha experiência com este versículo. Eu fui para uma campanha de King's Kids, um seminário de coreografia, e as pessoas me perguntavam lá, qual que é o seu ministério? E foi interessante que eu conheci uma equipe lá de São Paulo, de Piratininga, e fui com eles, não fui com ninguém da igreja, fui sozinho. Então eles não me conheciam, ficavam me perguntando toda hora isso, qual que é o seu ministério? Qual que é o seu ministério? E eu não tinha uma resposta para dar para eles. Eu tinha pouco tempo de convertido, eu estava muito empolgado com as coisas, com as campanhas, com as coisas acontecendo. Fui porque me envolvi com aquela mocidade, com aquela juventude toda. E ali, um dia, sentado numa ministração, peguei minha Bíblia e essa pergunta estava dentro do meu coração. Qual é o seu ministério? E abri essa carta de Paulo a Timóteo. Amados e amadas, como Deus falou forte ao meu coração através dessa frase. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Como eu estava passando por aflição. Cumpre cabalmente o teu ministério. E ele fala antes, faz o trabalho de um evangelista. E como eu amo pregar a palavra, anunciar a ressurreição de Cristo para as pessoas. Isso está dentro de mim, isso está realmente incrustado no meu coração. Anunciar para as pessoas o que Cristo fez por mim. E ali, cumpre, tu porém sê sóbrio em todas as coisas. Ou seja, Deus estava me dizendo, fica acordado, fica ligado, presta atenção, suporta as aflições, me encorajando, faz o trabalho de um evangelista, aonde você vá, aonde você estiver, seja um evangelista. Falou isso para mim. E eu me senti muito alegre, me apeguei a essa palavra e trago isso até hoje no meu coração. Então, eu tenho uma particularidade com essa aula de hoje, sobre a pregação do Evangelho, sobre a exposição das Escrituras. Isso é o que eu gosto de fazer, é o que eu sinto que eu fui chamado para fazer. Por isso, aprender a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, cumprir o chamado de Deus para a minha vida é tão importante. Amém? Vamos lá para a verdade prática então. Pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. O ministério da palavra deve ser exercido de maneira cristocêntrica. Falamos isso na aula passada.
e, sobretudo, fundamentado na Bíblia. A introdução. A pregação da palavra de Deus traz edificação ao corpo de Cristo. Traz para você, mas traz também para o corpo de Cristo, bem como atua na formação de valores do povo de Deus. Leia lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Entenda o que Deus tinha para aquele povo. Leia o Novo Testamento, entenda o que Deus tem para você. Entenda o que Deus tem para a igreja. Através da palavra, você vai aprender essas coisas. A pregação da palavra de Deus é o antídoto divino para formar cristãos maduros e influenciar os crentes a terem um estilo de vida firmado em Cristo Jesus. Baseados na palavra de Deus, conseguiremos resistir diante de uma cultura sem Deus, num mundo onde os resultados são esperados, mas os processos são desprezados. Olha para a juventude hoje, é uma bênção. Eu amo a juventude, eu tenho filhos que fazem parte da juventude. Mas veja você, como que o caráter deles tem uma tendência de querer o resultado, não querer passar pelo processo. Nós passamos pelo processo e temos hoje o resultado. Por isso, vamos ensinar essa geração a entender que o processo faz parte do tempo de Deus para nós. Para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o quê? O propósito para o qual foi estabelecida: revelar Deus e educar a igreja. Uma igreja em que a palavra de Deus não tenha primazia, tanto na ação evangelística quanto na ação discipuladora, é uma igreja fraca. Congregue numa igreja forte, onde a palavra seja ensinada, onde a palavra seja viva e eficaz, tá bom? O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato dela revelar Deus às pessoas, ou seja, o conhecimento de Deus. Enquanto Lídia, está lá em Atos 16, depois você para dar uma lida, ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. A pregação foi o instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher. E o resultado disso foi a sua conversão. Olha como Jesus usava. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Paulo escrevendo aos Romanos. A pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração, muitas vezes endurecido. Entendemos que as pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas e instruídas. Vamos falar um pouquinho sobre o ministério de ensino. Jesus ensinava seus discípulos e Paulo chegou a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial que fosse apto para ensinar. Vamos ver o que Jesus disse. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Olha o que Paulo fala escrevendo a Timóteo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Sabemos que muitas vezes a edificação vem pelo confronto, que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. É uma responsabilidade a palavra. Não ensine a palavra de qualquer jeito. Não ensine a palavra por sua vontade, como objeto para espetar as pessoas, para agredir as pessoas. Não. Se for necessário exortar, exorte. Se for necessário consolar, console, mas viva debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, tá bom? Exortar, consolar, ajudar, encorajar, estimular, amar, perdoar, ensinar, caminhar, palavras que indicam movimento, ou seja, ações de movimento, no sentido de caminhar juntos, dia após dia, conhecendo e fazendo conhecido. O que Oséias deixou para nós, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade da igreja afirmar cada vez mais os seus valores. Os primeiros cristãos foram perseguidos por causa da mensagem que anunciavam e por aquilo que eram. Também seremos perseguidos. Eles foram mal compreendidos pela sociedade em que viviam. Também seremos mal compreendidos. Os outros grupos religiosos os rejeitaram,
por causa da posição dogmática de que Jesus Cristo é o Senhor ressurreto e está ativamente envolvido nos assuntos da igreja. Nós também seremos rejeitados. A igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar, crer e agir. Ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isto é, sua visão de mundo, uma visão que seja diferente à cultura secular. Uma cultura sem Deus produz o quê? Uma geração perversa. Conclusão. O Espírito Santo se move quando a palavra de Deus é pregada e dele dependemos para os resultados. Sempre. A igreja não precisa de demonstração da carne, precisa de uma demonstração do Espírito Santo agindo em você e através de você. É isso que a igreja precisa, é isso que nós precisamos, é isso que você precisa buscar diante de Deus. O Espírito torna um ambiente vivo e o enche de poder e expectativa do que está fazendo. Ele é o agente acelerador. Sem o Espírito Santo, a Bíblia é como um oceano que não pode ser sondado, como o céu que não pode ser inspecionado, como uma mina que não pode ser explorada e como um mistério além da nossa compreensão. Cristo é o centro da Bíblia, o centro da mensagem. O alvo da pregação é revelar Cristo. Cuidado, existe uma mensagem nos nossos dias que é sem a cruz, pregada sem a cruz. Uma mensagem com um verniz para disfarçar, mas não tem a cruz. Não tem um Cristo que morreu e depois ressuscitou. Tem a vontade humana, tem as coisas humanas, mas não tem a cruz de Cristo. São mensagens de autoajuda, como eu disse antes, com um verniz de pregação. Esse tipo de mensagem é atraente porque amacia o ego. E geralmente o que ela faz? Ela consegue mais seguidores nas redes sociais para quem usa essa técnica, tá bom? Não são pregações de verdade, anunciam um pseudo-evangelho, opõem-se ao verdadeiro, simples e eficaz. É o que Paulo diz, os inimigos da cruz de Cristo. Não existem atalhos para a salvação do ser humano. Não existe o famoso jeitinho, muitas pessoas dizem brasileiro para isso. Somente mediante o poder do Espírito revelado em Jesus e através de uma pregação verdadeira das Escrituras é que nós podemos concluir que somos o corpo de Cristo. Então, meu amado, é importante a pregação? Sim. É importante pregar o Evangelho? Sim. É importante discipular? Sim. Guarde isso no seu coração. É importante dar testemunho? Sim. É importante buscar a santidade? Sim. É importante buscar adorar o Senhor em todo o tempo? Sim. Para que você seja cheio e cheia da graça de Deus. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima semana com a última aula desse trimestre. Um abraço e fiquem com Deus.